Olá novamente. Conforme a gente tem conversado no nosso curso, aqui a gente vai fazer mais uma aula a respeito do gerenciamento de manutenção. Aqui é uma continuidade da gerenciamento de manutenção a respeito da inovação. Então, a primeira coisa que eu proponho para vocês é que congelem aí nessa imagem que está aparecendo na tela para vocês agora. O que a gente consegue ver aí é um utensílio muito comum no dia a dia aí de gente que cozinha, né? Que está no dia a dia na cozinha e quer eliminar um processo dentro da cozinha que é espremer o alho, né? Picar o alho, deixar em pedacinhos pequenos para tempero, né? Mas esse utensílio tem um formato bastante peculiar. Você sabe o que é cada uma das funções desse utensílio? Sabe dizer para que serve cada uma dessas partes? Vamos lá. Pensem aí um pouquinho, congelem a imagem aí e me diga o que é que serve cada partezinha desse utensílio. Bom, pessoal, a gente pode dizer a seguinte situação aqui a respeito do utensílio. Ele é um espremedor de alho em primeiro lugar, mas também detém mais quatro funções. Vamos descobrir quais são? Aqui estão. Então, o recipiente ali onde você faz a alavanca e insere o alho ali dentro do recipiente é a região para espremer o alho. Aqui, pessoal, eh, descendo um pouquinho, você vê uns dentinhos aqui que é destinado a quebrar nozes. Mais um pouquinho, descendo aqui na ferramenta, a gente observa um desencaroçador de azeitonas. Seguindo mais abaixo, esse serrilhado no cabo aqui seria um decamador de peixes e camarão. E por fim, esta pequena haste aqui ao final do utensílio seria um abridor de tampa de garrafa. Legal. Por que eu estou apresentando isso na aula de inovação? Isso aqui é um utensílio que bastante interessante, várias funções agregadas, porém quando você usa no dia a dia, efetivamente você utiliza somente para espremer o alho, quebrar nozes, desencaroçar azeitonas, descamar peixes e camarão e abridor de garrafas, são funções muito pouco utilizadas nessa ferramenta. Há pessoas que nem sabem que esse espremedor de alho tem todas essas funções. E aí eu pergunto para vocês, vamos fazer uma reflexão agora. Será que isso daqui parece uma grande invenção, né? Porque a ferramenta, além de contemplar uma função principal que é espremer alhos, ele também pode fazer várias outras questões, né? Ou ser mais útil no dia a dia na cozinha. Mas por que isso daqui então não foi um objeto inovador, um objeto que teve uma inovação disruptiva? Será que é porque foi mal divulgado para a população para que servem os utensílios, para que servem as funcionalidades desse recurso? Será que foi porque não funcionam tão bem quanto deveriam? Será que, esse utensílio vai ter tem funções aí que realmente são desnecessárias para o dia a dia das pessoas? Então cabe a essa reflexão, que às vezes aquilo que a gente acha que vai ser uma grande inovação acaba sendo um grande abacaxi no final das contas, né? Porque muitas vezes tudo aquilo que a gente acha que é inovador, que é algo que vai trazer muita diferença no dia a dia das pessoas, talvez não tragam, talvez não sejam tão bons assim. Legal, pessoal? Certo, pessoal. Então aqui a gente tem uma outra questão que apareceu aí nos últimos dias, que pode ser considerado uma inovação ou a gente deve considerar uma modinha de momento, tá?
que é um doce chamado morango do amor. Esse doce, ele consiste num morango que recebeu no entorno dele um creme do tipo, como se, um creme à base de leite condensado, e no entorno de tudo isso vai uma casquinha dura de açúcar colorida de vermelho. Na sua opinião, isso daí é uma inovação ou é uma modinha? Pensando em tudo que a gente aprendeu sobre inovação, que é aquilo que a gente consegue tirar um proveito financeiro de uma coisa que não existia antes, tá? Então, se a gente considerar pelo ponto de vista da forma que a gente trata isso daqui como um produto, podemos considerar sim uma inovação, porque era algo que não existia, de repente a pessoa teve a ideia de elaborar um doce com esse formato e apresentar ao mercado e tirar lucro disso. Só que aqui a gente vê um grande problema. Esse doce, ele é de fácil é, repetição, eu posso replicar ele de uma forma muito fácil, tá? Porque não tem grande segredo, não tem grande complexidade, não existe uma fórmula industrial atrás desse conceito. Existe o quê? O manuseio que é dominado por várias doceiras que tem aqui no Brasil, tá? Dizem que é um doce muito chato de você elaborar e conseguir esse resultado final. Porém, é de fácil replicação. O que nós podemos entender aqui, pessoal? Que esse doce, em primeiro momento, sim, ele foi uma inovação. Quem teve a ideia, inventou isso e começou a colocar no mercado e vender isso daqui em escala, tirou proveito e foi um doce inovador. A partir do momento que esse doce foi replicado, ele deixa de ser uma inovação, né? Se tira assim o lucro ainda em cima disso. Só que a extensão, a questão de obter retorno financeiro em cima disso daí fica muito prejudicado, porque você ganhou uma grande concorrência no mercado. Então a gente tem aqui essa questão, tá? Porque uma inovação pode sim ser implementada no mercado, mas se ele for de fácil repetibilidade, deixa de ser inovação em pouco tempo. Então aqui a gente quer apresentar para vocês essa matriz, que é a matriz da inovação. O que é a matriz da inovação? É o que vai mostrar, vai nortear a gente na questão de uma construção de um produto que consiga obter essa extensão dessa vida útil do que é inovação, tá? Então, por exemplo, um morango do amor, a gente vai ver aí no próximo slide, a gente vai localizar ele como que ele está disponível nessa matriz, mas vamos entender a matriz em primeiro lugar. Primeiro ponto aqui, mais perto da abscissa dos eixos aqui, tá? Onde a gente tem um eixo a continuidade e radicalidade, enquanto no outro eixo o escopo, nós temos melhorias contínuas no processo. Então, quem quer inovar, quem quer dar continuidade num produto, quem quer fazer com que aquele produto tenha uma permanência de vida útil, tem que aplicar melhorias em seu processo. Porque à medida que vai melhorando o processo, você vai implementando soluções e vai mantendo seu produto competitivo dentro do mercado, ok? Então, isso daqui é o primeiro ponto que quem quer fazer inovação deve pensar que essas melhorias não podem se cessar, eles têm que ser refeitos a todo momento. Então não é você tem aquele produto, conseguiu explodir aquele produto no mercado, conseguiu explorar o mercado muito bem com esse produto, mas parou no tempo. Se você fizer isso, você está fadado e em pouco tempo ser passado para trás pelo mercado. Então, obtendo essas melhorias contínuas, você tem a permanência do mercado.
Vamos agora para o eixo do escopo. Subindo o eixo do escopo. Eu trabalhando com a minha equipe comercial, trabalhando esse produto, já num processo de melhoria contínua, e faço a exploração de mercado por meio de ações comerciais, por meio de ações de habilidade que eu tenho de negociar, eu consigo ter a permanência desse mercado e ganhando o mercado com a implementação de qualidade no meu produto. Vai agregando funcionalidades, agregando atividades. É exatamente o que o pessoal que lida com informática, que fazem os computadores, fazem. Então, a todo momento, eles lançam um pontinho de melhoria dentro do seu produto, vão atualizando esse produto ao mercado, fazendo com que o mercado sempre seja motivado a querer trocar o produto antigo por um novo, tá? É exatamente isso que a gente vai explorar quando a gente está falando na questão do escopo do produto. Em contrapartida, quando eu trabalho esse mercado, no sentido de eu estar querendo fazer uma melhoria ainda melhor do meu processo, melhorar ainda mais o meu produto. Eu vou trabalhar com a reengenharia de processos. Ah, professor, eu preciso de engenheiros para fazer isso? Não necessariamente. Reengenharia de processos quer dizer que você vai estar revendo todos aqueles processos que você utiliza para obter aquele produto e fazer um, um remodelamento total daquilo, tentando novas soluções, novos caminhos. Não é incomum algumas empresas do mercado revisitarem seus processos e verem se realmente aquele processo da modo que é feito não pode ser melhorado à medida do tempo. Porque existem novas soluções, novas tecnologias, muitas vezes um processo que era feito de uma forma passa a ter novos desenvolvimentos que vai oferecer um processo diferenciado. Então, tudo isso revisitando, você tem uma continuidade e uma evolução desse processo. Ok, então eu agregando tanto a questão de reengenharia do processo, melhoria contínua desses processos e exploração do mercado, eu posso atingir um estado máximo que é chamado de disrupção ou oceanos azuis. Ou seja, é aquele espaço que você nada de braçada porque você não tem concorrentes que dominem aquela tecnologia como você domina. Então, à medida que você evoluiu tanto aquele produto, você tem um destaque dentro da questão comercial naquele segmento. Tá certo, pessoal? Então, se a gente trazer aqui para o conceito do nosso morango do amor, ele não consegue chegar na questão da disrupção e oceanos azuis. Por quê? Foi feito melhorias contínuas nesse processo? Não, é um processo dominado, é um processo que pouca melhoria, pouco espaço de melhoria tem. Tá? Ele tem basicamente um trabalho muito artesanal. Você conseguiria fazer alguma coisa de otimização através de robótica ou alguma coisa nesse sentido, né? Automatização do processo, porém custa muito caro. Será que vale a pena o retorno que esse produto tem? O valor desse produto vai me trazer um retorno suficiente para que eu faça uma repetibilidade desse produto por meio de robótica, por meio de processos mais elaborados? Eventualmente não. Então, é um processo que, apesar de eu ter a condição de evoluir, ele custa muito caro. Então, você não consegue lidar, não consegue fazer uma inovação contínua do produto. Ele está fadado a ser dominado e rapidamente ser absorvido pelo mercado. Tá claro, então, essa questão, pessoal, de matriz de inovação? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem chamar aqui nos comentários, podem chamar aqui, mandar e-mail aqui para mim que eu consigo responder e te tirar essa dúvida.
Então, a inovação, a gente pode obter inovação através de algumas ferramentas que existem no mercado. Aqui eu vou mostrar para vocês a metodologia Design Thinking, tá? Essa metodologia vai possibilitar a gente evoluir os produtos, evoluir os nossos processos por meio de conhecimentos das pessoas, com suas dores, suas características, seus anseios, e entender que existem soluções disponíveis no mercado que podem atingir e ajudar com que essas pessoas tenham sanadas as suas dores. Com isso, a junção desses dois conceitos, a gente vai unificar e encontrar uma solução. Então vamos entender um pouquinho melhor essa ferramenta. Ela leva em prática a questão da criação, a prototipagem e a inovação, seja em um processo, seja em uma forma num produto, tá? Isso tudo sempre visando a satisfação do cliente. O cliente aqui nesse caso é a pessoa que sofre as dores que eu disse no slide anterior. Então, por exemplo, quem pode ter as dores em um processo? O gerente lá da indústria, que eventualmente tem um problema, um pipinaço para resolver durante o seu dia a dia, que sempre ocorre um determinado problema, e esse problema deve ser atingido, deve ser acionado de alguma forma que obtenha uma solução viável, tá? Então, com isso, a gente vai ter sempre esse foco nas pessoas, esse foco voltado para as dores, aquilo que traz sofrimento para as pessoas no dia a dia delas. Como que é explorada, então, essa ferramenta? Vai ser um processo onde a gente vai passar por uma fase de exploração, que vamos identificar qual é o problema no dia a dia, tá? Vamos empatizar com aquelas pessoas atingidas pelo problema. Então a gente vai começar a se colocar no lugar daquela pessoa, tá? Entendendo quais são as suas dores, quais são as suas necessidades para a solução daquele problema. Após empatizar com essas pessoas, a gente vai definir qual que é o desafio, qual é o problema que deve ser solucionado. À medida que evoluímos, vamos idealizar. A gente vai trabalhar ideias, sejam elas das mais simples como as ideias mais complexas. A gente vai chegar num consenso dentre várias ideias para chegar numa solução e atingir um protótipo, que é a próxima fase do processo. Esse protótipo é elaborar um processo e implementar, de forma a verificar se aquilo tem potencial para fazer uma solução ou não. E por fim, fazer o teste, colocar isso em prática, colocar em produção, verificar se ele vai atender à necessidade ou não. Eventualmente, esse teste vai mostrar para a gente que a solução ainda não está pronta da forma que foi implementada, que foi prototipada. Então, a gente pega essa solução, retorna ela para a fase de protótipo e retrabalha isso de forma a obter uma solução mais adequada, uma solução melhor para aquele problema. Quais ferramentas temos disponíveis para isso? Para exploração, por exemplo, o Desk Research e a pesquisa exploratória, onde a gente vai reunir dados, informações a respeito do problema e fazer ali uma análise do que é o problema. Na fase de empatizar, nós podemos fazer etnografia, ou seja, fazer uma pesquisa para avaliar qual é o tipo de pessoas, quais são os tipos de características que tem aquela produção, que características tem aquele produto, para entender melhor a sua complexidade. Podemos trabalhar também com entrevistas, onde vamos adquirir as dores e as necessidades das pessoas. Podemos fazer visitações e observação
do dia a dia, do funcionamento e quando ocorre esse problema. Shadowing, que é uma técnica de você esboçar o problema da forma que ela ocorre para verificar como que ela acontece, como que efetivamente ocorre aquele problema e fazer a jornada do cliente, que é você fazer submergir na questão do dia a dia do cliente. Para definir o problema, nós podemos utilizar o gráfico de Pareto, muito importante para análise. Eu vou lhe apresentar na sequência aqui esse gráfico. E pesquisas quantitativas, onde vai verificar o que mais pesa no dia a dia desse cliente, dessa necessidade, desse problema. Para idealizar a solução, podemos trabalhar com brainstorms. Por exemplo, existem outras formas também da gente solucionar e fazer essa análise, além do brainstorms, como, por exemplo, os mapas mentais. Os mapas mentais vão colocar para a gente um desenvolvimento de um problema e expandir seus horizontes. Outra forma que eu também gosto muito na área de produção, na área de manutenção, é usar o FEMEA, tá? O FEMEA também vai possibilitar o entendimento das deficiências daquele produto. Existem outras ferramentas também bastante adequadas para aprender, para utilizar nesse quesito. Prototipar, a gente vai elaborar uma solução, modelá-la e apresentar para ser efetivamente inserida como solução do problema. E vamos fazer testes de usabilidade. Vamos aplicar no dia a dia e verificar se isso funciona. Ok? Então, são toda a linha de ferramentas que podemos utilizar no dia a dia na implementação do Design Thinking. Aqui está o gráfico de Pareto, onde vocês podem notar que existem causas alinhadas a um gráfico que ele mostra o quanto impacta essa causa em cima do problema, e a gente vê que a solução desse problema é dado pela linha vermelha aqui, é o acumulado do problema. À medida que a gente soluciona, por exemplo, uma causa, o quanto que a gente evolui naquele problema. Por exemplo, se eu for atuar em cima da causa número 2 aqui do nosso gráfico, a gente vê que existe um degrau de 20 para 37% quando a gente visualiza a causa 2. Ou seja, são 17% de impacto. Se eu solucionar a causa número 2, 17% do meu problema é eliminado. Eventualmente, se eu vier solucionar causa 2 e causa 3, eu tenho ali praticamente 30% do meu problema solucionado, como demonstra o gráfico aqui. E assim por diante. Tá? Se eu atacar somente a causa 1, por exemplo, solucionando ela, 20% do meu problema é solucionado. Então, esse gráfico aqui é de grande importância. Ele vai facilitar o entendimento e a visualização de quanto aquele problema impacta no dia a dia e o quanto solucionando pequenas partes do problema vai trazer de efetividade na solução total do problema. Então, um outro ponto importante é a forma de se pensar o problema. Nós temos duas formas bastante convencionais, aliás, duas formas de pensamento, uma convencional e uma de forma estratégica. Vamos entender cada uma delas para entender qual forma a gente tem que ter o nosso pensamento para aplicar a ferramenta Design Thinking. Então, aqui nós temos a ferramenta demonstrando aqui o pensamento convencional. No pensamento convencional, nós vemos que existe uma linearidade e uma razão ilimitada para as coisas acontecerem. Um pensamento que é sempre convergente, que sempre está dirigido a um ponto em comum, direcionado sempre ao convencional e ao concreto, uma solução que tem aquela linearidade de início, meio e fim, uma execução daquilo que é fato. Procura soluções estáveis e certas, e sempre tem uma noção de tempo linear
e dentro desse tempo, na temporalidade desse pensamento. Então, sempre você vai ter um pensamento com uma certa linearidade, com uma certa previsibilidade. Em contrapartida, quando a gente pensa no pensamento estratégico, a gente entende que existe uma forma que busca procurar criatividade e solução de problemas fora do convencional. E isso é bem importante, bem necessário quando a gente pensa no design thinking, tá? O pensamento divergente que não se concentra num objetivo assim, único, mas sim ter um entendimento pleno daquele problema. Para tanto, muitas vezes, para fazer a discussão de problemas, nós chamamos equipes multidisciplinares, equipes com várias visões do mundo, vários aspectos sobre o problema, para ter o entendimento do problema. A gente assume aqui a abstração e experimento. A gente assume que é necessário fazer testes com coisas não convencionais, com processos não utilizados. E a gente assume que, eventualmente, uma coisa não pensada antes pode dar certo, tá? Então, aqui a gente vai começar a tratar de questões que são instáveis e incertas. Aqui cabe aquela questão de você saber assumir o risco, né? Muitas vezes tem gente que tem aversão ao risco. Aqui, a pessoa, para fazer uma visão, um, uma abordagem estratégica, ela já tem que entender que existe um risco, porém, se vale a pena ou não assumir aquele risco. E o presente, o que acontece no presente, não necessariamente explica o futuro. Então, a gente entende que existe uma atemporalidade na solução dos problemas. A gente pode, eventualmente, ter soluções que atingem muito bem no hoje, como no futuro não atendem tão bem assim. Então, esse entendimento é assumido por quem faz essa análise e assume riscos e a questão estratégica no dia a dia. Então, para inovar, a gente sempre vai ter a seguinte definição: temos que ter empatia por quem está sofrendo os problemas, sempre aberto ao diálogo, sempre aberto a discutir novas soluções, discutir novos pontos de vista. Temos que conhecer para decidir. Com entendimento daquilo que acontece no dia a dia, conhecimento da causa, você consegue ter poder de decisão. Uma mentalidade estrutural, de forma que você estruture soluções de forma que ele consiga resultados. Otimismo, que aquilo dê certo, né? E muitas vezes desenhar para abstrair. O desenho é uma funcionalidade que o ser humano tem muito importante. Ela traz a criatividade, aflora a criatividade da pessoa. Então, muitas vezes, a partir do momento que a gente deixa de desenhar, a gente deixa de ter criatividade, tá? E você tem abalado a questão da criatividade de soluções de novos problemas. E como que eu devo observar um problema quando eu quero inovar? Aqui é um ponto muito importante. Se nós mantermos nosso ponto de vista da forma que ele sempre foi, da forma que a gente sempre observou as coisas, não vamos conseguir ver soluções para os problemas. Então, é necessário que você saia do seu lugar convencional, saia da sua posição que você é confortável em enxergar e se coloque em outra posição, muitas vezes na posição do outro, na posição de ser empático à situação do outro e entender a dor do outro. Porque com isso você começa a observar um ponto de vista diferente. Aqui nesse link que está disponível aí na tela aí, eu vou colocar também aqui algum card aqui no vídeo. Existe um vídeo onde a gente vai ver que vários pontos que ponto de vista vai me fornecer outras outras visões sobre aspectos do mundo, tá? Então, há coisas que às vezes a gente não vê a solução, não vê
a junção dos pedaços formarem uma solução, à medida que mudamos de ponto de vista, a gente começa a ver a solução. Isso, a arte é muito boa, porque traz na nossa mente a abstração, traz na nossa mente a questão de entendermos o mundo de forma diferente. Então eu recomendo verem o vídeo aí depois e entenderem que às vezes vários pedaços de coisas podem se juntar e trazerem coisas grandiosas ao final do processo. Legal, pessoal. E para quem está fazendo o curso, quem está fazendo a disciplina, eu vou deixar com vocês o dilema da máquina gargalo. Nesse dilema é um desafio, tá, que vocês irão analisar um problema e com várias informações que vocês vão receber à medida que esse processo vai evoluindo, vocês vão encontrando uma solução adequada para a situação, tá? Então, nisso, eu proponho para vocês que forem fazer essa atividade, assistam um vídeo que eu apresentei aqui há pouco, no slide anterior e façam esse exercício aqui para entender um pouco como que é o processo do design thinking, tá? A questão é, aqui não vai ser, a gente não vai ter um momento real do desenvolvimento da ferramenta, mas já vai dar uma boa ideia de como funciona. Tá certo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, alguma outra questão, me procurem, seja aqui pelo vídeo, seja lá pelo o meu e-mail. Eu fico à disposição aí para tirar as dúvidas, tá? E eu desejo a vocês um ótimo curso, uma ótima desenvolvimento das atividades.